amigos, tudo bem? Eu sou a Aninha e hoje eu vim fazer a oração inicial do nosso culto. Vamos lá? Senhor, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, Pai. Quero te pedir que o Senhor acalme o nosso coração nesse momento do culto. Pai, eu quero que o Senhor me ajude e ajude os meus amigos a entender sempre um pouquinho mais da Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E aí, crianças, tudo bem? Tá rolando mais um cultinho infantil da Central. Eu sou o tio Marcelo e hoje veremos a história de um profeta que ele teve como missão anunciar a palavra de Deus, uma mensagem de Deus muito dura e muito cruel, mas necessária ao povo de Israel. Esse profeta, na verdade, ele não era um profeta, ele era um fazendeiro. Sua profissão era criar gado e cultivar frutas. Deus o tirou da sua casa, da sua terra, e o levou para ir pregar em uma terra, em uma outra cidade bem mais distante. O nome desse profeta, fazendeiro, era Amós. Já ouviram falar sobre ele? A história dele está na Bíblia, no livro de mesmo nome, lá para o finalzinho do Antigo Testamento. É um livro bem curto, mas muito importante. Então, como o tio falou, ele era fazendeiro e morava em uma cidade pequena e pobre, chamada Tecoa. Ela ficava ao sul de Belém, no reinado de Judá, o reino do sul. Ele não tinha estudado na vida, então ele não tinha um emprego, ele não tinha muitos recursos, muitas posses, ele era muito humilde. Por ele morar também em uma cidade pobre e humilde, ele conhecia muito bem as dificuldades e as injustiças que o povo mais humilde sofre, enquanto outras pessoas que cometiam injustiças e exploravam essas pessoas menos abastadas, viviam vidas de luxo, com muito prazer, muita comida, muita festa. Que situação triste e revoltante, não é, crianças? Infelizmente, isso ainda acontece hoje em dia. Pessoas querem se aproveitar de outras pessoas, pensando sempre em se dar bem, ganhar dinheiro. Então a situação lá do passado não é muito diferente de hoje, certo? Assim, o profeta Amós, ele obedeceu ao mandamento de Deus, deixou a sua terra e o seu emprego e foi pregar essa mensagem na cidade de Samaria. Era uma cidade grande, era uma cidade rica, importante, com pessoas também ricas e importantes da alta sociedade da época. E ela ficava lá no Reino do Norte. Era a capital de Israel. Uma pausa aqui, crianças. Vocês lembram que na aula passada, na outra aula que o tio deu, lembra que eu expliquei para vocês sobre a divisão que teve entre o reinado de Israel? Então Israel era um país, só um país, né? E por causa do pecado, né? Mais especificamente do rei Salomão, houve uma divisão no país, dividindo em duas partes. O reino do norte, Israel, com a capital Samaria, e o reino do sul, Judá, com a capital Jerusalém. Tá? E nesse tempo aqui do profeta Amós, já tinha essa divisão, e eles não se bicavam, né? Eles não se davam muito bem, eram como se fossem inimigos, apesar de serem irmãos de sangue, certo? Então o profeta Amós saiu da cidade dele, uma cidade pequena e pobre do reino do sul, e foi pregar essa mensagem de Deus na outra cidade, uma cidade grande, poderosa, rica, no outro reinado, nas terras dos inimigos, né? Então ele foi cumprir essa mensagem de Deus. Amós, crianças, ele era um homem muito firme com Deus. Mesmo humilde, mesmo não tendo muitos recursos, ele era muito firme com Deus. Ele conhecia muito bem o Deus que ele servia e também ele conhecia muito bem essa missão que ele tinha que ir lá para Israel para pregar essa mensagem de Deus, falando, né, que o povo de Israel eles estavam cometendo muitos pecados, estavam fazendo coisas cruéis,
além de se aproveitar das pessoas menos favorecidas, existia muita briga, muita mentira, muita corrupção, muito roubo, muitos crimes. E para piorar, crianças, eles também estavam adorando outros deuses, além do Deus de Israel, né? Lembra o que diz o primeiro e o segundo mandamento dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses além de mim, né? Então eles estavam quebrando esse mandamento também. Então eles estavam fazendo coisas muito severas, que deixa Deus muito entristecido. Então a mensagem do profeta, crianças, era isso. Era ir para esse outro reinado, né? E pregar para todo mundo que eles estavam cometendo muitos pecados. E se eles não se arrependessem, Deus iria castigar o país inteiro cruelmente, tá? Tanto o país quanto o rei, todas as pessoas que moram lá. Então o país de Israel estava numa situação muito delicada. Ou se arrependia, ou sofria o castigo de Deus. Então, Amós chegou em Samaria e começou a pregar a mensagem em uma praça pública, onde havia muitas pessoas, né, ali, onde muitas pessoas estavam escutando, podiam presenciar, né, esse discurso do profeta. E ele começou ali a expor para todo mundo as coisas horrorosas que o povo estava fazendo, essas que o tio acabou de falar. As notícias de Deus não eram nada boas, eram más, eram castigos. Quem não se arrependesse, quem não mudasse de vida, iria sofrer o castigo de Deus. O povo daquela cidade, crianças, por ser uma cidade rica, por ser uma cidade importante, o povo era muito elegante, muito fino, gostava de desfrutar prazeres, né, ter uma vida boa, usavam roupas e perfumes muito caros, né, gostavam de beber vinhos, enfim. E tudo isso muito à custa dos menos favorecidos, né? Eles abusavam das pessoas que não tinham muitos recursos. Até as mulheres, crianças, Amós pregou contra elas, porque elas gostavam de exibir suas riquezas também, né? Roupas, perfumes, enfim. E elas também maltratavam as pessoas mais pobres, os menos favorecidos, tá? Sabe, crianças, não tem problema nenhum uma pessoa ser rica, gostar de usar roupas caras, um perfume caro. Até aí não tem problema nenhum. O pecado tá quando essas pessoas ricas acabam colocando a riqueza acima de Deus, achando que é a riqueza que vai dar para ela uma vida sem nenhum problema. Enfim, a pessoa acaba não confiando em Deus e confia no dinheiro. E também, crianças, o pecado é quando a pessoa tem dinheiro, tem condições de ajudar outras pessoas e não ajuda, né? Às vezes é um vizinho, às vezes é um parente, às vezes é um amigo que está em situações complicadas e a pessoa rica, por amar muito o dinheiro, não ajuda essas pessoas, prefere usar em benefício próprio. Aí é que mora o pecado. Mas só o fato de uma pessoa ser rica não é pecado, tá ok? Então, a partir daquele momento em que Amós estava na praça pregando a mensagem de Deus, as pessoas escutaram, né, com atenção, só que ao invés de agradecer ao profeta pela mensagem, né, ao invés das pessoas se arrependerem, pelo contrário, elas ficaram com raiva, elas ficaram com ódio de Amós. Queriam, de todo jeito, exterminar Amós. Elas não queriam aceitar essa mensagem de arrependimento, de mudança de vida. Então, que situação complicada, né? Amós vai com uma mensagem de esperança, porque Deus poderia muito bem já ter destruído aquele povo, mas não. Deus ainda deu uma última chance, né? Mais uma chance para o povo escutar aquela mensagem, entender, se arrepender, mudar de vida para não sofrer o castigo. Só que, pelo contrário, elas não se arrependeram e, pior, ficaram com raiva do nosso profeta. E hoje em dia, crianças, isso também acontece, né? Muitas pessoas não gostam de ser disciplinadas,
não gostam de escutar que estão erradas, que Deus vai castigá-las se elas não mudarem de atitude. Enfim, isso também é um problema antigo, é do ser humano, tá? Não é um problema do passado, não é de hoje, sempre existiu. Então, aí outra coisa, crianças, aquele povo de Israel, eles até cumpriam alguns rituais religiosos. Eles iam à igreja, que seria a sinagoga, né, daquela época, eles adoravam a Deus, eles liam a Bíblia. Porém, mesmo assim, mesmo fazendo essas coisas que aos nossos olhos são certas, eles também faziam muitas coisas erradas e além de adorar o Deus de Israel, eles adoravam os outros deuses. Então, crianças, o que a gente aprende que não é porque uma pessoa vai na igreja, fala de Deus e ora, que ela é uma boa pessoa. O que vai falar é o coração dela, são as atitudes no dia a dia dela. E com o tempo, né, o Amós estava pregando a mensagem e essas notícias chegaram aos ouvidos do sacerdote Amazias. Esse sacerdote era o responsável pela vida religiosa do país de Israel. Então ele tinha uma posição de muita responsabilidade, né, uma posição muito importante. Seria mais ou menos um grande pastor assim de toda a nação. Então, tremenda responsabilidade, né, criança? Então ele era o responsável pela vida religiosa, só que ele também era um homem mau. Ele não queria se arrepender, ele sabia que o povo estava fazendo muitas coisas erradas, ele não instruía o povo no caminho certo, ou seja, aquela mensagem de Amós também era para ele. Mas o que aconteceu, crianças? Assim como o povo, Amós não gostou nada da mensagem de Amazias não gostou nada da mensagem de Amós e também ficou com muita raiva e muito ódio do nosso profeta, a ponto de expulsar o profeta da terra de Israel, mandá-lo embora para a terra dele, para a casa dele, para que ele não continuasse pregando aquela mensagem de arrependimento, porque tanto o rei quanto todo o país iria sofrer. E eles não queriam mudar de vida. Eles não queriam acatar aquela mensagem do profeta. E após Amazias ter expulsado, né, falado para o profeta ir embora, o Amós ele profetizou uma profecia específica para Amazias, dizendo que por causa da dureza do coração dele, a mulher dele viraria uma pessoa que desagradaria muito a Deus e seus filhos e filhas morreriam na guerra. Então, tudo isso por causa da dureza do coração. Eles sabiam que viviam uma vida que não agradava a Deus, eles sabiam que precisava mudar, eles sabiam que Deus iria castigar, mas mesmo assim, eles não quiseram dar ouvidos a essa mensagem. Quiseram continuar com suas vidas. Uma história muito triste, né, crianças? É uma história assim que traz esperança, porque Deus ele avisa, Deus ele informa, né, na sua palavra, quando uma conduta é errada, quando uma conduta é certa. E mesmo sabendo o certo, as pessoas não quiseram se arrepender. Então é triste. E também, crianças, isso acontece com a gente no nosso dia a dia, né? Nos dias de hoje. Às vezes a gente sabe que agir de determinada maneira é errado, é pecado. A gente sabe que Deus não gosta de mentira, Deus não gosta de meias verdades, Deus não gosta de um roubo, Deus não gosta que a gente seja egoísta, que a gente seja orgulhoso. Mas muitas vezes a gente acaba agindo dessa maneira, né? Uma mentirinha aqui, a gente não age com humildade para com outra pessoa, às vezes a gente não pede perdão. Então a gente sabe que pisa na bola e a gente não se arrepende, né? Pelo menos ali no momento a gente não se arrepende, a gente continua, tá? Mas a gente sabe o que é certo e o que é errado. E se será que Deus se agrada dessas nossas atitudes no dia a dia? Será que Deus estaria sendo injusto se naquele momento que a gente errasse, Ele castigasse severamente a gente? Não estaria sendo injusto, né?
Mas que a gente sabe que o nosso Deus é bom, o nosso Deus é misericordioso. A Bíblia fala que Deus, Ele sabe que nós somos do pó. Deus sabe que nós temos uma inclinação para o pecado. E Deus não castiga a gente como a gente deveria ser castigado, né? Ele pega leve, Ele é paciente, mas chega um momento em que Ele tem que castigar. Porque Ele é um Pai amoroso, mas Ele é um Pai justo também, né? Então, por isso, crianças, a importância de lermos e orar, lermos a Bíblia todos os dias, orarmos todos os dias, para a gente conseguir discernir, identificar um erro, identificar que tal ação é errada, tal ação é boa, e também para a gente conseguir forças para continuar buscando em Deus alegria de viver nele, né? Força para conseguir obedecê-lo, porque não é fácil. Beleza, crianças? Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Que bom que você pode estar aqui conosco assistindo mais uma das nossas aulinhas online. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu farei uma oração final para nós agradecermos pelo cultinho. Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Quero pedir, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada amiguinho meu. Quero pedir que o Senhor possa ajudar meus amigos a fixar a Tua palavra na mente deles e que eles sempre consigam aprender cada vez mais e mais da Tua palavra. Quero pedir que o Senhor possa estar cuidando de nossas famílias e que principalmente o Senhor possa estar cuidando da nossa igreja, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Jesus é meu super-herói, que me conduz à vitória e vive em meu coração. E não apenas em uma história, Jesus é o meu campeão, que me ajuda a vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus é genial. Jesus é legal. Lá, 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 lá. Legal. Lá, 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 lá. Legal. Legal. Jesus é meu super-herói, que me conduz à vitória e vive em meu coração. Não apenas em uma história, Jesus é o meu campeão, que me ajuda a vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus